Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de número 1455, de 26 de novembro de 2019, convido o vereador Roberto Aparecido Pedro para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 119 da Bíblia Sagrada. Ficamos em pé para ouvir a palavra. Boa noite a todos. Salmo 119. Bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, e os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então não ficarei confundindo, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Chamada. Solicito ao vereador Claudemir José Marques, segundo secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Lista da chamada dos vereadores da Câmara Municipal de Sete Barras. Ademar Miyashita. Presente. Claudemir José Marques, presente. Edson de Lara. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Fabiano Nabor de Almeida. Presente. Ítalo Donizete Costa Roberto. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. Roberto Aparecido Pedro. Presente. E Robson de Sá Leite. Presente. Abertura. Verificando-se a existência de número legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente. Correspondência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Correspondência. Vamos divulgar. O cadastramento biométrico é obrigatório. Em virtude da campanha de cadastramento obrigatório que está ocorrendo nos municípios que ainda não realizaram totalmente o cadastramento dos eleitores, em atenção e colaborando com a Justiça Eleitoral, no sentido de divulgar a campanha entre os munícipes, contribuindo para a conscientização dos eleitores sobre a necessidade de comparecer o quanto antes ao cartório eleitoral de Sete Barras, para realizar o cadastramento biométrico e evitar o cancelamento do título eleitoral. Todos os eleitores que ainda não fizeram a biometria deverão comparecer ao cartório eleitoral de Sete Barras. Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, número 230. Centro, em frente à Escola Maria Santana de Almeida. Horário de atendimento, das 9h30 às 15h30. O que levar no cartório? Título de eleitor, RG, CPF e comprovante de endereço. Consequências do não cadastramento para o cidadão. O não comparecimento do eleitor para a regularização acarretará no cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantido pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para qual se exija a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração e conto com o comparecimento dos eleitores ao cartório eleitoral. O prazo é até dia 19 de dezembro de 2019. Câmara Municipal de Sete Barras, São Paulo. Chamamento público.
O município de Sete Barras, nesse ato, representado pelo senhor secretário de Planejamento, Obras e Projeto, senhor Sérgio Ricardo Muniz, no uso das suas atribuições legais e considerando que foi observada uma grande quantidade de sepulturas em estado de abandono, ruínas e falta de identificação no cemitério municipal São João Batista, torna público o presente ato chamatório para que os familiares, representantes legais e demais interessados, munidos de certidão de óbito, compareçam ao Paço Municipal, cito a rua José Lopes, número 35, para identificação. Após este período, a Prefeitura, no uso de suas atribuições e para garantir a segurança e integridade dos corpos sepultados, removerá para o ossário municipal, a ser construído com finalidade de regularizar o espaço do citado cemitério. Sérgio Ricardo Muniz, secretário de Planejamento, Obras e Projeto. Convite. Sessão solene. A presidente da Câmara Municipal de Miracatu e demais vereadores convidam para a sessão solene em comemoração ao 81º aniversário de emancipação político-administrativa de Miracatu. Data: quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Horário: 18h30. Local: Plenário Vereador Rubens Florencio, Avenida Washington Luiz, 200, Estação Miracatu, São Paulo. Na oportunidade, receberão títulos de cidadão os homenageados. Miracatu, novembro de 2019. Vereadora Sueli M. Tanaka de Matos, presidente. Convite. Sessão solene. O presidente da Câmara Municipal de Registro, vereador Everton de Oliveira Adorno, e os demais vereadores convidam para a sessão solene em comemoração ao 75º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Registro. Data: quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Horário: 19 horas. Local: auditório da Escola Adventista de Registro. Registro, novembro de 2019. Everton de Oliveira Adorno, presidente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação. Indicação número 165, 2019. Senhor presidente e nobres vereadores, indico à mesa dispensada as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação: que seja efetuada a colocação de lombada e sinalização em toda a extensão da rua Prefeito Salvador Domingos de França, bairro Vila São João. Fotos em anexo. Autoria: Emerson Ramos de Moraes, vereador. Indicação 166, 2019. Senhor presidente e nobres vereadores, indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação: que seja realizado a instalação de luminária pública na praça que fica entre a rua Prefeito Salvador Domingos de França com a rua São João Batista, no bairro Vila São João. Imagens em anexo. Autoria: Emerson Ramos de Moraes, vereador. Indicação 167, 2019. Senhor presidente e nobres vereadores, indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação: que seja realizado o serviço de poda da árvore na praça que fica entre as ruas Prefeito Salvador Domingos de França com a rua São João Batista, no bairro Vila São João. Imagens em anexo. Autoria: Emerson Ramos de Moraes, vereador. Indicação 168, 2019. Senhor presidente, nobres vereadores, indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins,
digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando ao mesmo que viabilize junto ao órgão competente a realizar a limpeza do terreno que fica na entrada do conjunto habitacional Massaro Iraíde. Imagens em anexo, autoria Emerson Ramos de Moraes, vereador. As indicações serão oficiadas conforme indicadas. Requerimento de processo de cassação do mandato do prefeito. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de abertura do processo de comissão processante, processo número 144/2019. Requerimento de abertura de processo de cassação do mandato do prefeito. A Câmara Municipal de Sete Barras. Enio Lorena de Souza Júnior, brasileiro, convivente em união estável, funcionário público, RG número 23.218.728, dígito 9, CPF número 275-612-388-94, título eleitoral número 272-5965-401, dígito 08. Zona 172, seção 85, domiciliado à rua Jacupiranga, número 52, Centro, CEP 11.910.000, 7 Barras, São Paulo. Venho através deste, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com o Decreto-Lei número 201, de 1967, requerer a abertura do processo de cassação do mandato do prefeito municipal com base nos fatos e provas descritas a seguir. No dia 12 de novembro de 2019, terça-feira, por volta das 22h30, na cidade de Sete Barras, São Paulo, o representante foi agredido pelo representado com chutes e empurrão nas costas. O representante tinha saído da sessão ordinária ocorrido na Câmara Municipal de Sete Barras, São Paulo, e estava indo em direção à sua residência. Neste intervalo, o representante parou na lanchonete do Sr. Daco e ficou conversando com o proprietário, o Sr. João Benedito Gomes, vulgo Daco, sendo que ambos ficaram conversando e olhando fotos antigas. Após algum tempo, o senhor Cláudio Alves Paula, vulgo Batata, entrou na lanchonete do Daco, sendo que, posteriormente, o representado, o senhor Dean Alves Martins, adentrou o estabelecimento. Após tempo, o senhor... O representado disse ao representante: por que não olha para mim? Por que está me olhando? Está me achando lindão? Sendo que o representante resolveu sair do local para que não houvesse discussão entre as partes. Quando o representante estava na calçada da lanchonete, percebeu a aproximação de uma pessoa. E, ao olhar para trás, percebeu que se tratava do prefeito Dean Alves Martins, o qual desferiu no representante um chute na perna direita e o empurrou pelas costas, derrubando-lhe ao chão, vindo bater as costas na guia da calçada. Não satisfeito, o representado desferiu 2 chutes no ombro direito do representante, além de um chute no queixo e outro chute na mão esquerda do representante. As agressões foram cessadas após o representante ter gritado por socorro, sendo que foi socorrido pelos senhores Cláudio Alves Paula, vulgo Batata, e João Benedito Gomes, vulgo Daco. Além dos senhores Cláudio Alves Paula, vulgo Batata, e João Benedito Gomes, vulgo Daco, outras pessoas presenciaram as agressões, como a senhora Isabel Gomes, esposa do senhor João Benedito Gomes, vulgo Daco, e o senhor Rodrigo Ribeiro da Silva.
uma vez que o local é movimentado, ficando em frente à rodoviária de 7 Barras, São Paulo, e no centro da cidade. Em razão das agressões, o representante sofreu fraturas no braço e no ombro. Insta salientar que houve expressa violação do artigo 129, no primeiro parágrafo do Código Penal, que nesse sentido preceitua. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1º, incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. Inciso 2º. Perigo de vida. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Em razão desses fatos, o autor registrou o boletim de ocorrência BO número 884/2019 na Delegacia de 7 Barras, São Paulo. Documento em anexo. Conforme fotos anexas, o representante ficou extremamente machucado em razão dos chutes efetuados pelo representado. Conforme filmagem da câmera de monitoramento da lanchonete do DACO, é possível ver o representante correndo em direção do representado, correndo em direção do representante, e as testemunhas Cláudio Alves Paula e João Benedito Gomes, vulgo DACO, indo socorrer o representante. O senhor Cláudio Alves Paula, vulgo Batata, é amigo pessoal do representado e testemunha profissional do mesmo em outros processos. 0000605-57 20163 260495, sendo que publicou no Facebook um texto tentando desvincular a sua imagem ao crime cometido, mesmo as imagens dizendo ao contrário. Insta salientar que o representado é o atual prefeito do município de 7 Barras, São Paulo, sendo que a sua atitude é incompatível com o cargo que exerce, demonstrando menosprezo pelo seu semelhante. A conduta do senhor Dean Alves Martins em chamar a vítima de também caracteriza o crime de injúria qualificada tipificado no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Nesse sentido, injúria, artigo 140, injuriar alguém, ofender-lhe a dignidade ou o decoro. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. As condutas do representado caracterizam a infração político-administrativo estabelecido no artigo 4º do inciso 10 do Decreto-Lei 201 de 1967. Nesse sentido, artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ante todo o exposto, requer a abertura do processo de cassação do mandato de prefeito nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, para que, ao final, seja o ora denunciado definitivamente afastado do cargo por infração ao artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei 201/1967, com a expedição do competente decreto legislativo de cassação de mandato de prefeito do senhor Dean Alves Martins. Requer a intimação das testemunhas ao final arroladas. Requer ainda a juntada das imagens da câmara de segurança da lanchonete do senhor Daco. 7 Barras, em 18 de novembro de 2019. Enio Lorena de Souza Júnior,
CPF número 275-612-38894. Título de eleitor número 272-5965-401, dígito 8. Testemunhas arroladas. Considerando que o requerimento atende o disposto no Decreto-Lei número 201/1967, artigo 5º, coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Claudemir. Bom, primeiramente, de forma especial, cumprimentar a população presente. Boa noite. Através dela, cumprimentar também a população que de seus lares nos acompanham via sessão online, nos ouvem via rádio local. Cumprimentar também, de forma especial, os amigos vereadores, a mesa diretora da casa, bem como funcionários. Bom, com relação ao exposto lido, tenho a dizer que a Câmara cumpriu seu dever. Isso foi já anunciado na terça-feira passada, por uma infração político-administrativa, quebra de um decoro parlamentar, quebra de um decoro político-administrativo de um gestor. A questão aqui, ela não vislumbra a questão pessoal, particular, contra este administrador, e sim pelo fato em si, da agressão, né, infringe o Código Penal, e naturalmente a Câmara tem que ser sincera com a população, sincera na defesa do munícipe agredido, e cumprir a sua função nos trâmites normais que a partir de hoje se inicia. Os trâmites da Câmara se iniciou na semana passada, com a moção de repúdio, por unanimidade, foi aprovada aqui na Câmara. E do mais, senhor presidente, estou tranquilo como vereador para dar seguimento a seguir com o meu voto. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Ítalo. Primeiramente, cumprimentar a população aqui presente, todos que nos assistem via web, que nos escutam via rádio, nobres colegas e funcionários da casa. Boa noite a todos. Olha, eu, vereador Claudemir e vereadora Ademar, estamos respondendo um pedido de cassação por ter abstido o voto na eleição da presidência da Câmara Municipal no ano de 2017. Aí eu pergunto para vocês, o porquê não abrir uma processante num fato de uma agressão física do prefeito a um funcionário público que se opõe à administração? O que tem mais peso? Você se abster de uma votação, se abster o voto, numa eleição da presidência onde tinha chapa única, ou você agredir um funcionário público que se opõe a você na rua? Colegas, essa é a nossa função, esse é o nosso dever. Temos sim que abrir a processante, ouvir as duas partes, dar o direito de ampla defesa e tomar as devidas atitudes. Não podemos deixar isso impune. Temos que investigar e tem sim que ser aberta a processante. Esse é o meu posicionamento. Obrigado. Continua o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Ademar. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nessa noite, aos nobres pares, em nome da presidência da casa e da mesa diretora. Cumprimento também aos nossos colaboradores, à população que nos ouve pela rádio e também que nos assiste pela internet, pelas redes sociais. Senhor presidente, requerimento desta natureza aqui é muito triste para o município de Sete Barras, uma vez que está estampado nas manchetes aí dos principais meios de comunicação do país, externando um ato, né, triste e lamentável para todos nós aqui desta casa e também para a população sete-barrense. A gente tem diversos temas a tratar nessa Casa de Leis e uma situação dessa não é confortável para nós, né? Antes que se apure todo o fato ocorrido, eu não gostaria de falar ou caracterizá-lo. Eu simplesmente
abomina esse tipo de atitude, de situação, é constrangedora para nós aqui. E eu espero que nessa noite aqui, por prudência até, nós aqui abrimos este requerimento, né, votemos aqui em seguida, para que seja apurado a fundo, né, o que aconteceu. Os fatos ocorridos aqui, relatados, eles estão aqui com muitos agravos aqui. Eu acredito que não é o que nós esperávamos, né, vindo por parte de uma autoridade maior que representa essa população, uma atitude desonrosa, e que justiça ela seja feita. Existem muitas pessoas, que eu não quero entrar no mérito de discussão alguma via rede social, coisa assim, que defendem, invertendo as verdades que aconteceram. É muito lamentável que pessoas, muitas vezes, que são beneficiadas, de certa forma, né, pela atual gestão, venham dar resposta via rede social, que torna isso daí um ato de mais vergonha ainda, que não existe justiça dessa forma, que não pode ser feita dessa forma. Eu entendo que, se existiu exagero, né, deve ser punido. Existe esse lado, porque nós temos aqui esse compromisso de trazer os trabalhos, e receber crítica é um deles. Nós estamos dentro de uma função que nós somos cobrados. Muitos cobram diariamente, e poucos sabem dos trabalhos que são feitos, tanto pela essa Casa de Leis e também pelo Executivo. Existe sim, colhe-se frutos das coisas boas que fazem, mas críticas também das coisas que deixam dúvidas. E eu conheço muito bem o senhor Enio. Ele é uma pessoa formadora de opinião, ele tem as observações pessoais, também tem aquelas observações da esfera política, e houve uma agressão. Isso aí é imperdoável. Continua o requerimento em discussão. Não havendo mais ninguém, vou usar. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao povo presente aqui, ao pessoal que estão pela rádio, via Facebook. Eu peço aí aos novos vereadores que possam estar votando favorável a essa abertura de cassação aqui, mesmo porque, para dar o direito de resposta que tanto estão falando ao outro lado. E também para mostrar que a Câmara Municipal, ela não concorda com esse tipo de violência nenhuma. Eu acho que tem outros meios de se resolver as coisas. Meio judicial, entendeu? Tanto eu garanto que advogado para isso não falta para o prefeito, porque tanta processante em cima de vereador aí, então por que não em cima do cidadão? Vai ser na base do tapa. Então, que peço aos novos vereadores aí que possam estar votando favorável, para até mostrar que nós da Câmara não somos favoráveis a esse tipo de coisa. Então, eu peço aos novos vereadores que possam estar votando favorável aí. Continue o requerimento em discussão, com a palavra o vereador Renan. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença da população aqui, desejar uma boa noite ao pessoal que está assistindo através da sessão online, ouvindo através da rádio. Baixando um pouquinho. E aqui, presidente, eu tenho meu posicionamento, respeitando todo o posicionamento de cada nobres colegas. E também não sou a favor da violência. Eu acho que nada se resolve na violência. Aqui temos uma denúncia. E, pelo que relata, essa denúncia já está na delegacia, na Polícia Civil. Foi feito
pelo que eu entendi, já foi feito pelo senhor Enio. Parece que o prefeito já também apresentou a versão dele, enfim. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que devemos a polícia agir, porque é uma investigação. E se nós da Câmara começar a trazer toda a confusão que tem em lanchonete, em bar, em boteco, para essa Câmara, a gente vai estar... Eu não sou a favor de violência, então eu peço aqui aos nobres colegas que vejam essa questão, porque eu também fui ofendido aqui. O vereador Beto uma vez foi ofendido. O vereador Fabiano foi ameaçado, tanto ele como pelo filho dele, aqui na frente dessa Câmara, por parente de vereador, e ninguém fez nada. Então, o próprio Enio ameaçou o vereador Beto, está me ameaçando por celular, mandando mensagem. Eu não sei o que ele tem, respeito o posicionamento dele, político, mas me ofender, eu acho que cada um tem que ver essa questão. Eu não sei o que aconteceu lá, os dois são adultos, e eu acho que cabe à justiça investigar, a polícia. Eu não sou a favor da violência, porque aqui vai abrir também precedente, porque temos agentes políticos aqui, que teve um que cometeu uma infração na cidade vizinha, ultrapassando o sinal vermelho, quase colidindo com outro carro, quase levando a óbito, isso de madrugada. Supostamente poderia estar embriagado, e isso aconteceu, quase levando outra pessoa. Temos aqui também, ocorreu de agentes políticos, pessoas aqui, tentativas de homicídio, no caso atirando em porta de academia, que ocorreu já antes. Teve também em 2017, não lembro exatamente o mês e o dia, por parte de agente político aqui, que agrediu um rapaz e quebrou a moto, danificando a moto do rapaz. Teve também um outro agente político que tentou invadir uma casa, agredir uma mulher com um facão na mão. E ninguém tomou providência nessa questão de agentes políticos dessa casa. Tem mais coisas, mas eu acho que eu sou contra qualquer tipo de violência. Teve a moção de repúdio contra o prefeito, teve o meu voto aqui, não me manifestei, mas por parte da Câmara, bom, encerrou meu... Continua o requerimento de discussão. Não havendo, coloca o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrários em pé. Requerimento aprovado por 7-1. Em conformidade com a mesma lei orgânica, faremos o sorteio dos membros que integrarão a comissão dentre os vereadores desimpedidos.
Suspenda a sessão por 5 minutos para poder estar escolhendo um membro, relator e presidente da comissão. Sessão suspensa por 5 minutos. Não, você é advogado, você sabe. Ele não pode participar desse sorteio. Aqui na Câmara ele tem que participar. Aí depois alguém vai ter que alegar a suspeição. Não, porque se for pelo decreto 201, Mas hoje nós estamos com o o programa dele. interessado tem que tirar do sorteio. Mas se você pensar se a oposição também é interessado no contra. Não estou Mas defendendo ele. o caso dele não é questão. Para nós aqui é uma CI. Algum advogado pode alegar isso depois lá. Está entendendo? Nós aqui de plano não temos esse poder. Aqui ele é eleito como nós. Alguém pode alegar depois. Está entendendo o que eu estou falando, né? Porque aqui nós estaríamos sendo tirando se nós tirarmos uma pessoa. Porque se pensar em alegar, vamos pensar que você também não tem interesse aí. Está entendendo? Interesse por interesse, todos os políticos têm. Agora depois lá alguém alega o que quiser. O que quer também a reunião de vocês três. Vagabundo é que apanhar mesmo, aqui sentando no café. Os caras tiram pra todo lado, né? Ela tá falando que, no caso, o Renan é entendido. É um cara que tá gravando. Mas deixa lá. A gente vota. O cara colocou até eu quebrei moto. Não quebrei moto ninguém, rapaz. O cara tava na Natália, tava namorando com um rapaz. Aí o cara terminou com ele, ele ficava seguindo a Natália. Você imagina, o cara seguindo minha filha, cara. Pô, eu sou família pra caramba, mexa com qualquer um com a minha família, não, bicho. Hã? Isso, cara. Isso vai falar, você sabe que você quiser agora. Não sei. Eu quero saber o que passa com ele.
Retornando à sessão, lembrando que os sorteados foram Claudemir, Renan e Roberto Aparecido Pedro. E ficou a comissão, presidente Claudemir, relator Renan e membro Roberto. Já foi, vereador. Depois usa a tribuna livre lá, você fala. Presidente, é só para falar que não que eu estou escolhendo, aqui o vereador Beto está ciente, o vereador Claudemir, foi o que sobrou para mim. E eu não deixei a critério deles, e foi o que sobrou para mim, tá? Para dizer que não estou induzindo nada. Foi passado isso para nós, vereador. Tá? Mas o problema é que depois chega na tribuna livre, tem vereador que distorce aí, inventa coisa. Requerimento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 075/2019. Requerimento 75/2019. Senhor presidente e nobres vereadores, considerando que em 25 de junho de 2019 deu-se início à obra de execução da construção da ponte sobre o rio Etá, obra essa no valor de R$ 604.747,05. Considerando também, conforme dados da referida placa, foto anexa, que o prazo para término da obra deveria ser de 5 meses e até agora a obra está parada. Considerando que até a presente data, verifica-se que apenas foi dado início à obra, estando essa visivelmente paralisada há muito tempo. Considerando o disposto no inciso 26 do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, abre aspas, requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à atribuição constitucional de órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 15 dias úteis, improrrogáveis, sob pena de crime de responsabilidade, fecha aspas. Requeiro à mesa, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal, a Caixa Econômica Federal, e o Ministério das Cidades, solicitando que os mesmos prestem informações à Câmara Municipal de Sete Barras, conforme segue. A obra está paralisada, isso é fato. Por qual motivo? De quem foi a responsabilidade? Qual é a empresa que está executando a obra? Por que não foi possível entregar a obra no prazo? Por que a obra ainda não foi finalizada? Qual o novo prazo para a entrega da obra? Enviar cópia do processo de licitação da empresa vencedora. Autoria, Emerson Ramos de Moraes e Robson de Sá Leite, vereadores. Coloco o requerimento em discussão, com a palavra o vereador Robson. Boa noite a todos. Pode falar? Bom, boa noite a todos. Esse requerimento visa atender a população que pediram para que nós fôssemos dar uma olhada em relação a essa obra, e chegando lá ela estava realmente paralisada, trazendo transtorno para os munícipes daquele local, uma vez que já havia, que essa mesma gestão tinha feito uma ponte de madeira e agora vai ser viabilizada essa ponte de concreto. Verificando que a placa, ela marca que o término seria 5 meses, então nós queremos saber, para informar a população local, por que está paralisada, né? Qual o problema que está acontecendo, que a obra não está sendo executada, e através disso nós fizemos esse requerimento para poder saber qual é a verdadeira situação desta obra. Uma vez que nós pedimos não somente para o Executivo, mas também para a Caixa Econômica Federal e para o Ministério da Cidade, para saber qual é o órgão
que está empatando para que essa obra venha a ser concretizada. Muito obrigado. Continua o requerimento de discussão. Com a palavra, vereador Renan. Presidente, nobres colegas, esse requerimento eu acho importante saber qual o motivo. Eu fui procurar saber repasse do governo do estado, que a primeira etapa já foi concluída, que é a fundação, e segundo eles vão trazer, estão fazendo a estrutura e vão trazer e colocar ali as longarinas, no caso, não sei o nome técnico, vereador Robson, mas é louvável esse requerimento. Mas aqui, na foto, todo mundo sabe que é uma obra do governo do estado. E aqui está a Caixa Econômica Federal, né? Tranquilo, tudo bem. Mas Ministério das Cidades. Esse recurso é estadual, não é do Ministério, não é federal. Só a placa já diz Governo do Estado de São Paulo. É só essa questão que eu não sei se querem rever isso aí, porque o Ministério não tem o que responder, porque é um dinheiro do Estado, do governo do Estado e não do governo federal. É só essa questão, acho que passou despercebido, mas é só essa questão que estou levantando e meu voto é favorável, vereador. Continua em discussão. Vou usar das palavras. Fizemos esse requerimento, eu e o vereador Robson, estivemos lá fazendo a vistoria nessa ponte, por reclamação dos moradores dali, porque causou um transtorno, porque foi feita uma ponte muito bem feita, e aliás ainda, pela Secretaria de Transporte, e foi tirada essa ponte. Um transtorno tão grande para esse povo que ficou 3 anos sem ponte. Aí foi feito uma ponte de madeira e ficou menos de 1 ano. Foi retirada essa ponte e agora está para fazer essa ponte de cimento, que deu o prazo de 5 meses. A obra se iniciou no dia 25/6. Então, não sei, eu não fui lá no caso ontem, não passei por lá. Se alguém passou por lá, pode me avisar se foi entregue ou não. De repente foi entregue a obra, né? E venceu na segunda-feira. Só que você chega lá, não tem maquinário, não tem nada que indica que essa obra vai se dar início ou não. Então, que vem entre nós aqui, nessa casa de lei aqui, para estar passando para aquela população, porque foi passado para aquela população que ia fazer uma ponte de cimento, que ia tirar aquela de madeira, e a população presente ali ficou toda feliz, toda alegre. Aí, de repente, em 5 meses vai se entregar, vence 5 meses, e aí? Eu acho que cabe voltar lá e dar uma explicação para esse povo. Cabe dar uma explicação para a população. Então, veio essa reclamação até a nós e fomos lá verificar primeiro, para depois não falar que o vereador fala, mas nunca teve lá. Então, cabe a nós fiscalizar. Fomos lá, vimos e realmente não tem nada lá. A não ser as madeiras, uma passarela lá que está perigoso, que está caindo. Então o morador falou que ia dar uma arrumada lá nessa passarela para não ter perigo. E causando esse transtorno para essa população. Que muitos tem sítio do outro lado, tem que deixar o carro lá de cá. Aí, mesma coisa, quem mora para lá, para vir para a cidade, não tem carro lá, tem que deixar aqui, e assim vai. Então que vem ter essa casa de lei, já que a prefeitura foi lá, fez todo um mexendai e não voltou lá para falar para a população o motivo que a ponte está parada. Então que nós procuramos via requerimento que venha essa papelada para a gente estar passando para a população o que realmente está acontecendo. Continua o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Ademar. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os autores desse requerimento, que tiveram a competência de ir até a localidade, atender a demanda dos munícipes que transitam por ali, sejam moradores, pessoas de passeios de final de semana, esse pessoal que transita por ali e utiliza daquele meio para trafegar com seus veículos e tudo mais. Eu gostaria de lembrar aqui que
Em cima do que foi colocado aqui, Ministério das Cidades, aqui, eu acredito que realmente o vereador Renan tem razão, mas eu indago também uma questão sobre essa questão das explicações, né? Porque quando para uma obra, quando começa, é um auê nas redes sociais, é um oba-oba que fazem nas ruas aí, e quando para não dá satisfação nenhuma para a população. Acho que isso daí está na hora de começar a dar explicação que isso faz parte também do processo de construção. E para o vereador estar indo fazer essa investigação aí, é porque gerou-se uma demanda por ineficiência de alguém. Então, antes que se escreva o requerimento, que os secretários, os envolvidos aí nas obras e tudo mais, venham dar explicação para a população e que não seja vereadores contestando requerimento de vereador. Muito obrigado. Continua o requerimento de discussão. Não havendo, passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 076/2019. Requerimento 76/2019. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que a obra de ampliação das salas do maternal na Vila Ipiranga estão paralisadas, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando as seguintes informações. 1. Apresentar cópia do edital de convocação. 2. Cópia da ata de licitação que deu origem ao contrato. 3. Cópia do contrato de licitação. 4. Cópias dos empenhos. 5. Cópia das notas fiscais emitidas pela contratada. 6. Cópia dos extratos de pagamento realizado pela Prefeitura. 7. Informar a data que a referida obra foi interrompida, o motivo e se há previsão de término. Autoria, Ademar Miyashita, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador autor. Nobres vereadores, mais uma vez, este requerimento sobre obras paralisadas. Essa aqui é muito importante porque nós temos um déficit no município, no atendimento. As crianças, os bebês, para as mães que trabalham no município. E por falta de salas, nós temos aí uma limitante no acolhimento dessas crianças para o atendimento dessas mães. Obra esta que teve início ano passado e foi interrompida, está lá, paralisada. E eu venho, através desse requerimento, e peço a ajuda dos nobres pares para a aprovação deste, exigindo explicações, os motivos pelo qual esta obra está interrompida, prejudicando a população, as pessoas que dependem do acolhimento dos seus bebês, das suas crianças, e que nós aqui, do Poder Legislativo, temos a obrigação de trazer à tona tais esclarecimentos. Para tanto, peço ajuda aos nobres pares na aprovação deste requerimento. Muito obrigado. Continua o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Robson. Parabéns, vereador, por esse requerimento. Quando o executivo ele fala que vai fazer uma obra, ele cria expectativa na população, né? E principalmente se tratando de aonde vai ficar crianças, que vai colaborar com a população no sentido em que as pessoas podem ir para o seu trabalho e deixar os seus filhos aos cuidados dos que estão cuidando ali. E como disse o vereador, há uma falta muito grande, né, de lugares onde, de maternal, onde as crianças podem ficar com tranquilidade. E uma obra que foi começada e com prazo de término e começa e não se termina. É importante passar para a população o porquê que se começou uma obra e que com prazo determinado e que ainda não foi concluída. Uma vez que se coloca uma placa determinando o início e o término da obra, e quando você não executa, será que é falta de planejamento?
o que aconteceu no meio do caminho para que isso não ocorreu. E uma forma de nós sabermos o que está acontecendo é através do requerimento. Quero dizer que eu sou favorável e parabéns por esse requerimento. Continua o requerimento em discussão. Não havendo, coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 077/2019. Requerimento 77/2019. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando o andamento da reforma da rodoviária, considerando o disposto no inciso 26 do artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, abre aspas, requisitar do Poder Executivo informações e documentos que entender necessários à atribuição constitucional do órgão fiscalizador, cuja requisição deverá ser atendida no prazo de 15 dias úteis, improrrogáveis sob pena de crime de responsabilidade, fecha aspas. Requeiro à mesa, ouvido o douto plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, solicitando que o mesmo preste informações à Câmara Municipal de Sete Barras, conforme segue. Qual é a empresa que está executando a obra? Por que não tem no local a placa especificando o valor, o início e o término da obra? Enviar cópia do processo de licitação da empresa vencedora. Autoria Emerson Ramos de Moraes e Robson de Sá Leite, vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Thorson, um deles. O vereador Robson foi muito feliz nas palavras dele no requerimento anterior, que quando você anuncia uma obra, você cria expectativa, principalmente essa obra da rodoviária. Essa obra da rodoviária aí, uma obra que vem lutando faz tempo aí, entendeu? Deu da gestão passada, foi feito um pouco, aí ficou retido o restante da verba, toda essa briga aí foi conseguido, e agora fica ali na rodoviária, os munícipes perguntando para a gente, essa obra, afinal, quando que é o termo dela? O início. Porque se começou, se pôs uns tatume lá, só que ninguém sabe que empresa que é essa que está fazendo, ninguém tem conhecimento, começa um dia, no outro dia para, aí passa 2 dias, começa de novo, no outro dia para. Esse dia eu fui lá, a obra tinha parado por falta de ferramenta. Então, que empresa que é essa que pegou essa reforma da rodoviária? Pô, a gente está lidando com um local que passa milhares de pessoas. No mínimo, nós queremos saber que empresa que é essa realmente que está trabalhando ali. Essa reforma, afinal, já começou? Ou vai começar? Se coloca a placa lá para o povo estar sabendo. Quando foi o início dessa rodovia, é o início dessa obra, quando que é o termo, o valor dessa obra. Porque a gente passa vergonha. Vai na rodoviária e o povo fica perguntando, e aí, vereador, vocês não estão fiscalizando? Cadê a placa aqui para falar realmente? Cadê? Quem que é a empresa que pegou isso daqui? Tem os IPIs para os funcionários trabalhar adequado? E aí? Acaba o município se vindo de caixota. Os outros de fora vêm aí, vê isso, fica dando risada do município. Já basta o município estar aí em todas as redes sociais, aí, em todo o meio de comunicação aí do país. Aí me vem uma rodoviária que fizeram tanta propaganda em cima da rodoviária, só que não tem lá a empresa que está fazendo, ninguém sabe que empresa que é, não sabe o início da obra e nem o fim da obra. E aí? Sei lá se amanhã, não sei se vai ser iniciar a obra ou reiniciar a obra, porque também não tem uma placa dizendo quando começou, deixou de começar. Se vai ter gente trabalhando amanhã ou não vai. Então que venha até nós aqui esses pedidos. Entendeu? Eu acho que tem que ser menos marketing e mais trabalho.
que se faz uma... Nossa Senhora! Fez um marketing, nossa, terrível em cima dessa rodoviária. Só que está a população sofrendo aí. A população está sofrendo, quer saber. E aí? Essa obra vai ou não vai? O dinheiro veio ou não veio? Assinado o convênio foi. Liberado pela Câmara foi. Então, a nossa parte fizemos e fizemos bem feito. Agora, cabe ao Poder Executivo fazer a parte dele bem feito. E que nos passe essa informação para a gente saber realmente que empresa é essa que está trabalhando nessa rodoviária. E quando que é o início dessa obra, eu acho que já se iniciou, né? O reinício dessa obra e o fim, e o termo dessa obra. Então, eu peço ao vereador aí que possa estar aprovando esse requerimento que eu fiz junto ao vereador Robson aqui. Continua o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Renan. Presidente, eu queria entender o motivo de 7 Barras virar caixota. Eu não entendi a fala do senhor. O que 7 Barras virou caixota? Mas quero dizer que sou favorável a esse requerimento também, pedindo transparência, qual a empresa. Hoje estive na rodoviária, fiscalizando. A empresa chamada Dias estava trabalhando no local, não sei se a excelência ou alguns nobres colegas passou por ali. Eles estavam para fazer o radier, cortando o asfalto, fazendo o radier e para dar início ao banheiro onde está essa foto. Na questão, também levantar mais uma vez, já tem um erro nesse requerimento, Ministério da Cidade, porque é um recurso do governo do Estado, do atual governo do governador João Dória. 300 mil, com acho que 25 a 26 mil, contrapartida da prefeitura. Então, temos que ter essa transparência. Venho pedindo várias vezes, presidente, e aos nobres colegas aqui, porque sempre é cobrado os requerimentos, não só o meu, dos nobres colegas, mas falam de transparência, mas as respostas quando vêm não é lida aqui no plenário. Então temos que, quando a resposta chegar nessa casa, ler na íntegra, né? Qual empresa, isso, porque até o momento, presidente, eu não vejo as respostas da prefeitura ser lida aqui no plenário por vereadores para dar transparência à população que está em casa, porque todo mundo cobra, mas a hora que é respondido não tem transparência por nós temos que dar o exemplo. Essa casa tem que dar o exemplo. Se vê a resposta da prefeitura, por que não colocar a cópia da ata da reunião, quem foi, quais empresas participaram da licitação, quem foi a vencedora, né? Qual o prazo de início da obra e de término da obra, e pelo que eu sei, a questão da placa é obrigação da empresa, já está incluso no projeto, né, no valor, já está incluso, a empresa tem que colocar essa placa lá, informando o dia de início, de término e os valores. Então, presidente, quando vir a resposta desse requerimento, peço que seja lido na íntegra aqui no plenário, porque até hoje eu não ouvi mais, cobra-se muito, eu também cobro, mas temos que fazer a leitura dessas respostas aqui na íntegra, não só o resumo, porque aí nós não estamos dando transparência. Essa Casa de Lei não está dando a devida transparência. É isso que eu peço. Sou a favor do requerimento, conto com o meu apoio. Temos que fiscalizar e também dar a devida transparência à população de Sete Barras. Obrigado. Sim, vereador. Só passo o recado lá para o Executivo, mandar que nós lê aqui, sim. Porque tem uns par de mandato de segurança aí em cima de requerimento que o Executivo não responde. Continua o requerimento em discussão, com a palavra, vereador Ademar. Tá bom, virou bagunça. Senhor presidente, mais uma vez, requerimento aqui nesta casa aqui, sendo respondido por vereadores, né? Isso é uma vergonha. Nós temos aqui que questionar mesmo o poder executivo, é a função do vereador. Quero dizer também que não é obrigação nenhuma pôr em pauta, quer dar transparência, use seus canais em redes sociais, coloque foto, filmagem, resposta de requerimento na sua página no Facebook para os seus eleitores, assim estará expondo para a população.
O tempo dessa Casa de Lei aqui para sessões não é barato para a municipalidade e tem prazo. Então, nós pautamos aqui nos questionamentos e levamos as informações através das nossas páginas. E tem também o Facebook da Câmara, que ali também o vereador pode publicar a resposta de requerimento, se é essa a indagação do vereador, e não precisa ser lido em plenário, para tanto. Esse é o meu ponto de vista. Esse requerimento aqui é muito importante, interessante, embora já vou dar meu ponto de vista, a empresa vencedora da qual o vereador citou, ela deve muito provavelmente ter terceirizado aquela mão de obra ali, e nós vamos acompanhar passo a passo ali, e diria mais, cabe mais requerimento em cima dessa rodoviária aqui, que está faltando os questionamentos, a gente quer saber aqui todos os memoriais aqui disponíveis, os anexos desta obra, e queremos saber aqui a qualidade que vai ficar no final, porque esta é a função verdadeira do Legislativo. O resto aqui de expor, falar as coisas aqui, eu acho que isso daí é para destoar o foco, é para tirar a vereança do foco, isso daí não pode ser levado em consideração dentro dessa casa aqui. Principalmente promovida pelo vereador, filho do prefeito, que, volta a frisar, faz uma bagunça constante nessa Casa de Lei aqui. Muito obrigado. Continua o requerimento de discussão. Não havendo, coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrários em pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Recebimento de projeto. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 025/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Solicito que o primeiro secretário leia. Recebimento de projeto. Projeto de lei número 25/2019. Autoria, Poder Legislativo Municipal. Assunto, dispõe sobre programa Animal Legal, visando o censo populacional de animais e da outras providências. Trâmite regime ordinário. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário. Tribuna livre. Encerrando o expediente conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barra, deixe o uso da palavra na tribuna sobrar vaga, aos vereadores que em queiram seguida, fazer quero falar o depois uso do vereador Ítalo. pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Com a palavra, vereador Ítalo. Presidente. O vereador Claudemir também. Após o vereador Ítalo, o vereador Claudemir, se sobrar tempo. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu pedi primeiro, presidente, por favor, seja mais coerente. Com a palavra, vereador Ítalo. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Não comentei nos requerimentos para não me estender muito. Então, vou fazer um comentário aqui para todos os colegas vereadores. Acho que o caminho é a gente começar a endereçar requerimento para o vereador Renan. Porque os requerimentos que a gente faz para a prefeitura, ele está respondendo em plenário. Acho que em vez de fazer requerimento para o Dean Alves Martins, prefeito, tem que fazer requerimento para o vereador Renan, que ele está vindo aqui respondendo. Vereador, sua função é fiscalizar. Não é vir aqui e responder as coisas da prefeitura. Você é vereador e não prefeito. Outra coisa, o vereador Renan subiu de modo deselegante ali e endereçou ataques a algumas pessoas, ataques sem fundamentos. Eu acredito que o grande defeito do ser humano é medir as pessoas com a própria régua. Eu acho que, se pegarmos o histórico de cada um aqui e analisarmos o que faz no dia a dia, o que faz no seu trabalho, o que fez no seu passado, verá quem age corretamente e quem anda fora da linha. E vocês estão vendo quem está andando fora da linha e quem está agindo corretamente com a legalidade e com respeito à municipalidade. O que a gente não pode ficar fazendo aqui é demagogia. Enquanto um vereador fala, o outro fica dando risadinha, fica brincando,
fica mexendo no celular, fica desrespeitando a população quando pede a palavra e dirige a palavra para atacar outros parlamentares que estão trabalhando, que estão fiscalizando. Isso é uma falta de respeito com o eleitorado, com a população e com os colegas vereadores. Nossa cidade não merece isso, nossa cidade merece respeito, a população merece respeito. E eu entendo até, de certa forma, a preocupação do vereador Renan, porque o prefeito é seu pai e, infelizmente, vem desagradando a população devido a muitas irregularidades. E nós, como parlamentares eleitos democraticamente pelo voto popular, não podemos fazer vista grossa, não podemos abaixar a cabeça, porque é nossa função fiscalizar e combater o que está errado. A gente não pode vir aqui e dizer amém para tudo que o prefeito faz. Se fez coisa errada, tem que pagar pelo que está fazendo de errado. Se fez coisa certa, a gente vai elogiar sim. Como tem inaugurado algumas obras aí que são boas para a municipalidade. Mas se está cometendo irregularidade, tem que pagar. Ninguém é acima da lei. A lei é para todos. E aqui em Sete Barras, não é uma ditadura, não é o coronelismo. Se cometeu irregularidade, vai ter que pagar pela irregularidade cometida. Não adianta espernear em plenário, não adianta ficar bravo, não adianta ameaçar as pessoas, porque a justiça prevalecerá. E todos sabem que até existe algumas inversões de valores, que parece que no nosso país algumas pessoas que fazem coisas erradas têm mais valor do que quem faz o certo, mas no fim da história todos sabem que a verdade vence a mentira, e não vão nos calar, não vão amedrontar os vereadores, não vão amedrontar a população que se opõe à gestão. A gente não vai deixar de lutar, não vai deixar de trabalhar por uma cidade melhor, não vai deixar de trabalhar por uma gestão que haja com dignidade e com moralidade acima de tudo. Temos que respeitar o nosso eleitorado e respeitar a população. Muito obrigado e peço desculpas caso eu tenha me exaltado. Continua a tribuna livre, com a palavra o vereador Claudemir. Bom, mais uma vez, cumprimentar a população de forma especial, boa noite. Cumprimento também, mais uma vez, a população que de seus lares nos acompanha, via sessão online, via rádio. Cumprimentar também os amigos vereadores, mesa diretora, colaboradores da Câmara, funcionários. Eu vou ser breve aqui pelo tempo. Na semana passada eu não consegui fazer minha prestação de contas, o tempo foi escasso para todos os vereadores e eu não tive meus 15 minutos. Mas não vou ocupar todo ele, até porque é impossível, devido ao horário, 8h21. Bom, na terça-feira, dia 19, houve uma articulação minha, legislativa, junto ao ITESP, na pessoa do diretor regional, senhor Milton Wolff, que é uma agenda específica com engenheiros do ITESP, Pariquera-Sul, em relação ao crédito fundiário. É um crédito a nível federal de recursos para aquisição de terras para quem não as possui ainda. Ou que as tem, mas são áreas pequenas e não dá para todo o conjunto familiar trabalhar, operar nela. Isso se deu às 9h30 da manhã do dia 19. Uma agenda que provavelmente vai ser realizada no sindicato, na sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sete Barras, cedida, né, pelo presidente, senhor Creighton. Sem data ainda, eu vou estar comentando isso nas próximas sessões. Também houve, no mesmo dia 19, uma articulação legislativa com o diretor do setor de agricultura de Eldorado, senhor Gabriel, possibilidade de transferência de uma desidratadora de frutas para Sete Barras, via cooperativa, associação, para reaproveitamento de banana. Ou seja, nós conhecemos então como bananas passas. Essa desidratadora está sem uso, pelo menos o que chegou ao nosso conhecimento. Essa tratativa já se deu pela associação com o próprio vice-prefeito de Eldorado, em oportunidade anterior. E estamos resgatando isso com a função legislativa de apoio para que isso aconteça. O equipamento foi cedido com recurso federal pelo antigo MDA,
hoje já extinto. E essa agenda ela se deu às 10 horas do dia 19. Outra articulação legislativa, minha, às 10 horas, foi com o INCRA, junto com a servidora, a senhora Alexandra. A gente usa muito aqui, os horários hoje são muito próximos um do outro. As redes sociais, o WhatsApp, ele encurta bastante a questão do deslocamento e pelo próprio WhatsApp, as tratativas, os encaminhamentos, as agendas, elas também são iniciadas e concluídas. Então, isso aconteceu por volta das 10 horas, junto ao INCRA, a servidora que eu comentei, a Alexandra. Apresentação de documentos para serem entregues na CETESB. Eu venho falando isso de longa data, nós temos pautado isso com uma determinação para isso acontecer, que é a energia elétrica ser instalada para um assentamento de reforma agrária, e está faltando o licenciamento ambiental via CETESB. E o INCRA é o proponente disso, pois a área é federal, de domínio do INCRA, e essa parceria vem acontecendo junto à CETESB, junto ao próprio Electro, junto à própria prefeitura hoje, na pessoa do senhor Caio, que é um engenheiro florestal, e também junto à prefeitura de Eldorado, já que a área em si fica no município de Eldorado. Vou tentar acelerar aqui um pouco. Depois, no dia 20, na quarta-feira, uma outra articulação legislativa minha, junto à associação, venho falando aqui também sobre uma área ocupada, também no município de Eldorado, mas o acesso é por 7 barras, as pessoas se utilizam do nosso município para compra, para eleições, para os seus afazeres em geral, mas a área territorial é Eldorado. A articulação seria no sentido de fomentar a juntada de documentos para a ficha de participantes e documentos a serem anexados para ter aí em breve futuro o CNPJ dessa associação. Depois, na quinta-feira, no dia 21, agenda na Defensoria Pública pela manhã às 9 horas em defesa de um munícipe que nos procura, quanto Câmara, eu estive acompanhando. Depois, no dia 22, tivemos mais um encontro com jovens e crianças, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, com biólogos e representantes de instituições lá do bairro Guapiruvu. Isso se deu às 17h30, lá na sede da associação. Depois, no sábado, dia 23, tivemos um encontro, a continuidade dessa agenda com a Fundação Getúlio Vargas, o grupo Amigos da Mata, o grupo de jovens, crianças e jovens lá do bairro Guapiruvu, biólogos, pesquisadores da Universidade UFSCar, Universidade de São Carlos, Lagoa do Sino. Isso se deu o dia inteiro, de 8h30 até as 17 horas. Depois teve uma saída a campo para observação dos répteis, anfíbios. Por que eu falo isso? Porque isso é fundamental na questão do meio ambiente, da boa convivência, da boa relação com a natureza, e isso se dar fomento aos jovens e crianças. Né? Temos que ter a sintonia homem, mulher, meio ambiente. E talvez os adultos um pouco mais desrespeitosos, às vezes, com o meio ambiente, fazem suas agressões de toda a natureza, e a ideia é trabalhar então com as crianças, uma mente mais aberta, mais pronta para absorver isso como conhecimento. Quero também comentar um fato considerável, triste, foi um caso de sinomose em um animal silvestre. Triste porque isso pode passar para os animais domésticos. Lógico, isso não passa para ser humano, ainda bem, mas pode se passar para os outros animais, ou os próprios animais domésticos passando para o animal silvestre. Isso se deu também lá no bairro Guapiruvu, e os pesquisadores, a própria universidade, o próprio parque, a prefeitura, com certeza será notificada para fazer um grande conjunto de ação para vacinação a esses animais. A sinomose, ela mata em grande escala os animais. Isso tem acontecido e teremos que se prevenir com relação às aplicações e às vacinas necessárias. Também depois, outra agenda no dia 24, foi um chá da tarde, lá no bairro Raposa.
às 14 horas. É uma agenda legislativa, porque cabe ao vereador frequentar as associações, as instituições formalizadas com o seu CNPJ, valorizar esse trabalho das comunidades rurais, do centro também da cidade. Temos associações também que trabalham dentro da nossa cidade, da área urbana. E eu estive lá, esteve presente também o vereador Ademar. Isso se deu às 14 horas. É uma confraternização, está dentro da cultura japonesa, né, já que é uma associação bem voltada à questão do chá. Lá foi muito trabalhado isso no passado, retomando agora, atualmente, também a questão do chá. E também foi uma ação para angariar fundos para a associação local. Na segunda-feira, ontem, participei também de uma reunião, o vereador Ademar também se fez presente, às 19h30, também no bairro Raposo. Aí já é uma reunião da associação, uma reunião ordinária da associação. Discutiu-se pautas como mobilização para juntar de documentos de ordem dos imóveis dentro da localidade do bairro Raposa, para fins de documentação da associação. Foi escolhido representantes para o CMDR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, escolhido também 2 representantes para a Rede 7 Barras. Eu venho falando muito aqui também da Rede 7 Barras, que vem acompanhando a questão do programa do Estado Vale do Futuro. Eu tenho 49 segundos. Eu queria um pouco falar da escolha que se deu nessa noite de vereadores de forma democrática, aqui no voto, né? E onde coube a minha presidência dessa CI, Comissão de Investigação, que vai apurar possíveis irregularidades ou já irregularidades bem notáveis, né, ao cenário, à municipalidade de 7 Barras, de atitude de agressão do prefeito ao munícipe. Eu quero até dizer aqui aos vereadores, à população, que fiquem tranquilos com relação à minha, vereador, a minha atuação. Passou o tempo, deu 9h30. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço a todos, obrigado, boa noite. Passemos para a ordem do dia. Votação de projeto. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 015/2019 do Poder Executivo Municipal e de seus pareceres. Projeto de lei número 015/2019 do Poder Executivo Municipal de 27 de agosto de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos que compõem o plano plurianual, lei número 1900/2017, e anexos das diretrizes orçamentárias, lei número 1973/2019, e da outras providências. Dean Alves Martins, prefeito municipal de 7 Barras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos que compõem o plano plurianual, PPA 2018 a 2021, substituídos pelos apresentados no anexo 1º desta lei. Primeiro, fontes de financiamento dos programas governamentais. 2. Descrição dos programas governamentais, metas, custos. 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Artigo 2. Ficam alterados os anexos que compõem as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2020, substituído pelos apresentados no anexo 2 desta lei. 5. Descrição dos programas governamentais, metas, custos. 6. Unidades, execuções e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Parágrafo único. Acompanhando as alterações de que tratam os artigos 1º e 2º desta lei, ficam alterados os anexos das metas fiscais da lei número 1973/2019, substituídos pelos demonstrativos que seguem o anexo 3 desta lei. A. AMF, demonstrativo 1º, metas anuais. B. AMF, demonstrativo 3, metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo
Terceiro, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Sete Barras, 27 de agosto de 2019. Prefeito Municipal Dean Alves Martins. Anexo 1º. Primeiro, fontes de financiamento dos programas governamentais. 2. Descrição dos programas governamentais, metas, custos. 3. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 2. 5. Descrição dos programas governamentais, metas, custos. 6. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo 3. A. AMF demonstrativo primeiro, metas anuais. B. AMF demonstrativo terceiro, metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada apreciação dessa Igreja, Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que altera os anexos demonstrativos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e do Plano Plurianual do município de Sete Barras para o quadriênio 2018-2021, considerando a necessidade de atendimento à Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante à necessidade da compatibilização da Lei Orçamentária Anual com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando o projeto de lei que trata da proposta orçamentária a ser enviado a essa Casa de Leis, estimando a receita e fixando as despesas do município de Sete Barras para o exercício financeiro de 2020, elaborado com base na previsão das metas de arrecadação, que estimadas recentemente com base na evolução da economia e receitas oriundas de programas de governo de outras esferas e devidamente equilibrado com as despesas fixadas. Considerando que os anexos que compõem as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, Lei número 1973/2019, foram elaboradas no início do presente exercício, com base nos estudos que resultaram no plano plurianual, no tocante aos valores das metas, haja vista a compatibilidade dos anexos que compõem as peças de planejamento orçamentário, tendo sido este último desenvolvido no decorrer de 2017. Compreende-se, portanto, a necessidade da revisão dos valores previstos nos anexos da LDO e do PPA, em face às novas metas de arrecadação da LOA, resultado da evolução constante da economia e de outros fatores desde então. Fatores que impõem naturalmente a atualização das respectivas peças de planejamento. Destaque-se que os estudos foram apresentados em audiência pública para apresentação da proposta orçamentária, vigente no exercício financeiro 2020, e também nos ajustes do plano plurianual e diretrizes orçamentárias, no mesmo evento, proporcionando o conhecimento e o amplo debate aos que se fizerem presentes, onde buscamos atender os anseios e desejos do nosso povo, conforme poderá ser observado em análise ao conteúdo dos anexos que acompanham o presente projeto de lei. Foram ajustados apenas os valores nos anexos, de forma a se manter o equilíbrio orçamentário, porém sem alterar as estruturas das diretrizes, programas, objetivos, indicadores, ações, metas e resultados aprovados anteriormente, a serem alcançados no exercício de 2020 e demais exercícios que compõem o plano plurianual. Naturalmente, o projeto, ora encaminhado, está aberto às contribuições para seu aperfeiçoamento, de forma que possamos melhor atender às necessidades da população. Assim, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado e deliberado conforme dispõe o artigo 88 e parágrafos da Lei Orgânica deste município. Prefeito Municipal, Dean Alves Martins. Parecer das comissões. A Comissão de Mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Vereadores, presidente Robson de Saleite, relator Renan Fudali Martins e membro Edson de Lara.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Ademar? Senhor presidente, eu só gostaria aqui de lamentar alguns erros ortográficos do qual eu recebi esse projeto aqui, mas eu voto favorável. Como vota o vereador Claudemir? Também favorável. Como vota o vereador Edson? Voto favorável. Como vota o vereador Fabiano? Favorável. Como vota o vereador Ítalo? Favorável. Como vota o vereador Renan? Favorável. Cortando meu microfone aqui, presidente. Como vota o vereador Roberto? Favorável. Como vota o vereador Robson? Senhor presidente, eu voto favorável. Projeto aprovado por 8 votos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 017/2019 do Poder Executivo Municipal e de seus pareceres. Projeto de lei número 17/2019, do Poder Executivo Municipal, de 30 de agosto de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Barras para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Dean Alves Martins, prefeito municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei fixa o orçamento fiscal e dá a Seguridade Social do município de Sete Barras para o exercício de 2020. Estima a receita em R$ 43.952.000 para a administração pública municipal, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. Parágrafo único. Compõe esta lei os seguintes anexos. Primeiro, demonstrativo da compatibilidade do orçamento com os objetivos e metas da LDO. Segundo, demonstrativo do efeito das renúncias e receitas e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. 3. Anexo 1º. Demonstração da receita e despesas segundo as categorias econômicas. 4º. Anexo 2. Resumo geral da receita, categoria econômica por unidade orçamentária, categoria econômica por órgão, consolidação geral por categoria econômica. 5º. Anexo 6º. Programa de trabalho por unidade orçamentária. 6º. Anexo 7º. Programa de trabalho por funções, subfunções e programas. 7º. Anexo 8º. Despesa por funções, subfunções e programa. Configuração vínculo com recurso. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Receitas correntes. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Valor, R$ 2.759.700. Contribuições, R$ 105.000. Receita patrimonial, R$ 127.400. Receita de serviços, R$ 25.100. Transferências correntes, R$ 40.681.300. Outras receitas correntes, R$ 253.500. Totalizando R$ 43.952.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. 1. Por órgãos. Primeiro, Poder Executivo, R$ 42.176.300.
2. Poder Legislativo, 1.775.700. Total, R$ 43.952.000. 2. Por funções de governo. 1. Legislativa, 1.775.700. 4. Administração, 4.409.100. 6. Segurança Pública, 10.500. 8. Assistência Social, 2.653.800. 10. Saúde, 10.351.500. 12. Educação, 16.982.400. 13. Cultura, 177.400. 15. Urbanismo, 1.564.400. 17. Saneamento, 7.500. 18. Gestão ambiental, 1.164.000. 20. Agricultura, R$ 416.000. 21. Organização agrária, 38.000. 23. Comércio e serviços, 69.100. 24. Comunicações, 8.500. 25. Energia, 107.000. 26. Transporte, 2.498.000. Desporto e lazer, 279.400. 28. Encargos especiais, 1.079.700. 99. Reserva de contingência, R$ 360.000. Totalizando R$ 43.952.000. Artigo 4º. O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor. 2. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. 3. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. 4. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. 5º. Contingenciar parte das dotações, quanto à evolução da receita comprometer os resultados previstos nessa lei. 6º. Realizar despesas de caráter continuado, conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/00. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 3º os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e excesso de arrecadação e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Sete Barras, 30 de agosto de 2019. Prefeito Municipal, Dean Alves Martins. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Tenho a honra de submeter, por intermédio a Vossa Excelência, a elevada apreciação desse egrégio Parlamento, o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa despesa do município para o exercício de 2020. A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município, no artigo 165 de nossa Carta Magna, observando também as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei 1.700, de 21 de junho de 2013, bem como as disposições constantes da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A proposta orçamentária estima a receita e fixa a despesa em R$ 43.952.000, sendo previsto na peça supracitada
reserva de contingência, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal no valor de R$ 360 mil, conforme determinado pela legislação pertinente, é parte integrante da Lei Orçamentária Anual, anexos e quadros demonstrativos. No referido projeto de lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foram consideradas, havendo apenas ajustes nos recursos provenientes da União e do Estado, mas sempre buscando equilíbrio para, dessa forma, melhorar o atendimento à população com a prioridade para as áreas da saúde e educação. Os ajustes, contudo, não afetarão as metas fiscais tidas como fator necessário à manutenção das contas públicas por meio da execução orçamentária. A lei orçamentária presta-se como legítimo instrumento de planejamento, definindo-se através dela a execução das políticas governamentais para o exercício de 2020. Pela mesma, busca-se atender pelas linhas de conduta uma boa gestão, bem como as prioridades de atendimento às necessidades da população e seu bem-estar. Esta peça orçamentária leva-se em conta ainda os anseios desta Igreja Casa, através dos nobres edis, como representantes legítimos do povo de Setebás, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de inclusão social, infraestrutura e gestão, entre outros, visando a melhoria da qualidade da vida dos cidadãos. Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que a sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de diretrizes orçamentárias para 2020, o que significa estrita observância ao princípio da austeridade fiscal. Nobres edis, ao submeter este projeto de lei, as vossas considerações apresentam mais uma vez nosso compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal, condição essencial para o atendimento das necessidades de nossa população. Prefeito Municipal Dean Alves Martins. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Vereadores. Presidente Robson de Saleite, relator Renan Fudali Martins e membro Edson de Lara. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Ademar? Senhor presidente, eu voto favorável. Como vota o vereador Claudemir? Favorável. Como vota o vereador Edson? Voto favorável. Como vota o vereador Fabiano? Favorável. Como vota o vereador Ítalo? Favorável. Como vota o vereador Renan? Favorável. Como vota o vereador Roberto? Favorável. Como vota o vereador Robson? Eu voto favorável. Projeto aprovado por 8 votos. Explicação pessoal. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barra, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso, nesse momento da explicação pessoal, pelo prazo de 15 minutos. Lembrando os vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre assunto projeto de leis que foram votados na ordem do dia. Não havendo encerramento, nada mais havendo tratar, com a graça de Deus, declaro encerrado a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.